Vamos lá para a palavra de Deus? Quem está preparado? Quem está com fome de Jesus aí? Nós estamos na nossa série Mentiram para Nós. A gente colocou esse tema porque nós queremos redefinir alguns conceitos. Semana passada nós falamos sobre igreja. O que é igreja? Se você perdeu, corre lá depois do canal, assiste para você estar por dentro, porque foi uma palavra extremamente importante para a forma que nós estamos caminhando aqui. Ok? E hoje, na nossa série Mentiram para Nós, eu queria falar sobre um outro conceito muito importante, que é honra. Ok? Então hoje nós vamos falar de honra. E eu quero que você abra comigo aí em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo de número 6, para a gente meditar juntos aqui. Enquanto você abre, vou esperar você abrir, porque eu ia falar para você fechar os olhos, acho que você não vai conseguir achar Marcos de olhos fechados. Marcos capítulo de número 6, e eu quero ler com você a partir do versículo 1. Vamos ler primeiro, vamos lá, Marcos 6, verso 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é sem honra, a não ser na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Feche seus olhos. Papai, estamos aqui diante da Tua palavra, das santas Escrituras, Pai, das sagradas Escrituras, e nós cremos, Pai, que aqui há vida, aqui há verdade, aqui há alinhamento para a nossa vida, Pai. Espírito Santo, eu te peço, pega essas palavras agora e transforma-nos. Pai, que haja um renovar de mente aqui nesse lugar. Eu te peço que a Tua verdade venha explodir mentiras em nós, Pai. Mentiras que têm nos feito cativos, escravos, Pai. E que a Tua verdade nos liberte, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade neste lugar, nós submetemos tudo ao Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. O que é honra, gente? Honra, no original, a palavra honra significa, de forma muito simples, valorizar, né? Então, honrar alguém é tratar alguém com o devido valor. Uma figura para honra é tratar alguém como ouro, como precioso. Como é que você trata um objeto que você tem na sua casa que é de ouro? Como é que você trata um objeto que você tem na sua casa que é de grande valor, que foi muito caro? Você trata ele valorizando ele, com o devido cuidado. Você não deixa em qualquer lugar, você não deixa nas mãos de qualquer pessoa, porque você honra aquilo, você reconhece o valor daquilo. Agora, mentiram para nós sobre o que é honra. Por quê? Porque falaram para a gente que algumas pessoas merecem honra e outras não. Nessa sexta-feira nós tivemos o Dia da Consciência Negra e tivemos uma cena emblemática acontecendo, um assassinato cruel acontecendo, e tudo que a gente tem visto que remete a esse tema do racismo é exatamente baseado nessa mentira, aonde dizem para nós que algumas pessoas merecem honra e outras não. Talvez você que está aqui
Hoje, você que está assistindo a gente pode dizer: não, mas nunca que eu desonro alguém pela cor da pele dela, nunca que eu desonro alguém pela nacionalidade dela, mas te ensinaram outros critérios. Tem gente que desonra pessoas por causa da escolaridade. Falou problema, acabou. Não serve para mim, tem menos valor. Você se formou aonde? Tem gente que desonra pessoas por causa de questões financeiras. Você mora onde aqui? Na cidade mesmo? É alugada a sua casa? Que carro que você dirige? Que marca que é essa camiseta aí? Tem gente que desonra pessoas por causa de aparência. Por quê? Porque a desonra aponta para um ídolo no nosso coração. Aprenda isso, você sempre vai honrar a imagem de Deus na pessoa. Então a pergunta é: quem é seu Deus? Porque aí eu sempre honro quem eu enxergo meu Deus na pessoa. Se meu Deus é Mamon, eu enxergo Mamon na pessoa, eu falo: essa merece honra. Mas quando eu não enxergo Mamon, riquezas na pessoa, eu desonro. A desonra e a honra apontam para quem nós servimos. Então mentiram para nós, dizendo que honra depende de quem a pessoa que está na minha frente é. Deixa eu já te falar a verdade: honra depende da pessoa que você é. Honra não é questão do outro, honra é questão de quem eu sou. Não tem como alguém de honra escolher quem vai honrar. Por quê? Porque faz parte da natureza dessa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa que mentiram para nós: hoje tem sido tratado honra como networking. Como assim, Douglas? O que é networking? Networking é você fazer uma rede de contatos para você chegar onde você quer. Pô, eu quero aquele emprego. Com quem que eu tenho que honrar para eu conseguir aquele emprego? Eu quero aquela posição. É muito comum isso na política, né? Não, eu quero aquela posição ali. Então quem que eu tenho que honrar para chegar naquela posição? Honra não é networking, gente. Honra não é a forma de você alcançar o que você quer. Não é honrar aquele gerente porque eu quero chegar naquele lugar na empresa. Honrar aquele patrão porque eu quero um aumento. Honra não é barganha. Honra não é networking. Terceiro, honra não é reação. Honra não é resposta. Honra é ação. Ou seja, muitas pessoas vão dizer: eu não honro fulano, ele não me honra. Olha como ele me trata, eu vou tratar ele bem. Olha o presente que ele me deu de aniversário, que eu vou dar para ele. Deixa eu dar uma olhada, quanto foi? Deixa eu entrar no Mercado Livre aqui. Quanto foi isso aqui? Para eu saber quanto que eu vou dar para ele, né? Afinal, o que ele me deu de casamento? Espera casar, você vai ver o que eu vou te dar. Honra não é reação. Honra é ação. O Senhor te amou enquanto você ainda era inimigo dele. Ele não esperou você se consertar para te honrar com o que ele tinha de melhor. Você ainda era inimigo dele quando ele envia o filho dele para morrer por nós. E mentiram para nós que honra é fraqueza. Como assim, Douglas? Olha que interessante, eu vi uma pesquisa. Estava ouvindo um podcast do Simon Sinek, e ele falou de uma pesquisa muito interessante, que eles fizeram assim, eles pegaram um livro e escreveram uma resenha sobre o livro, ok? Então eles escreveram uma resenha, escreveram uma avaliação sobre o livro, tá? E aí eles deram para duas pessoas lerem a avaliação para um grupo de pessoas, ok? Então eles dividiram a amostra lá da pesquisa em dois grupos. Aí uma pessoa lia a resenha, era a mesma resenha, lia a resenha com um tom de crítica ao livro. Então ele lia o texto da resenha, da avaliação, com um tom de crítica ao livro. E o outro lia a resenha,
a mesma resenha, a mesma avaliação, o mesmo texto, com um tom de entusiasmo em relação ao livro. E aí, eles fizeram a seguinte pergunta: quão inteligente você acha que essa pessoa que está lendo a avaliação é? As pessoas que ouviram a avaliação no tom de crítica, diziam que essa pessoa era mais inteligente do que aquela que leu a avaliação com um tom de animação. Presta atenção. A pessoa que deu o tom de crítica ao livro parecia mais inteligente para as pessoas do que aquela que estava empolgada com o livro. Porque mentiram para nós de que desfazer a ideia de alguém te faz forte. Mentiram para nós de que diminuir alguém te faz grande. Só que já descobriram nas pesquisas que é necessário mais inteligência para pegar a ideia de alguém e construir em cima do que destruir a ideia de alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cara, eu quero falar com essa geração, talvez não seja todos aqui, mas que estão entrando na internet e querem soar inteligente. Como? Com espírito de desonra. Que ficam caçando formas de destruir a ideia de todo mundo. É claro, gente, que tem ideias erradas por aí que precisam ser combatidas, mas é um espírito de desonra o tempo todo, porque parece que eu sou superior. Honra não é fraqueza. Agora, deixa eu te falar sobre honra, porque isso aqui pode mudar completamente as nossas vidas aqui, gente. Presta atenção nisso. Isso daqui que eu vou falar hoje pode mudar completamente a sua vida. E talvez vai te mostrar por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Nesse texto que a gente leu, tem algo assustador. Não sei se você reparou. Jesus vai para a terra dele, ele está na sinagoga no sábado, ele começa a ensinar, ele começa a até curar algumas pessoas, e aí vem então um espírito de desonra. Por quê? Porque o pessoal conhecia ele. Presta atenção, Jesus aparece na sinagoga e basicamente diz: eu sou o Messias, eu sou aquele que vai assentar no trono de Davi eternamente, eu sou o libertador, eu sou aquele que milhares e milhares de anos está sendo profetizado, cheguei. Só que aí os caras começaram a ficar animados, mas de repente eles, peraí, parece que eu conheço esse cara. Aí o marido virou para a esposa: bem, não estudou com a Luísa esse cara? Na sala de matemática dela? Aí o outro falou: meu amor, a gente não tem uma cadeira que o pai desse cara fez? Lá em casa? E de repente eles são tomados por um espírito de desonra. Por quê? Porque aquilo que eles estavam esperando não veio no pacote que eles estavam querendo. Eles perderam o dia da visitação do Senhor porque desonraram o exterior. E olha o que está escrito aqui, verso de número, vamos ler o verso de número 4. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é sem honra, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí o 5 é assustador, porque diz assim: e não pôde fazer. Se estivesse escrito não quis, soberania de Deus. Ele não quis, ele decidiu não fazer. Mas, meu irmão, quando a frase não pôde está associado a Deus encarnado, nós temos que parar e falar: peraí, o que impediu ele de fazer algo? Não pôde. Deixa eu te informar algo. O espírito de desonra impede Deus de agir na vida de uma pessoa. Impede.
Deus de liberar sobre a sua vida o que Ele liberaria. Em todo lugar que ele foi, Ele curou muitos cegos, paralíticos, ressuscitou mortos. Chegou nesse lugar, foi só umas dor de cabeça, umas dor nas costas, só. Por quê? Por causa de um espírito de desonra. Então, gente, o que é honra? Abre comigo em Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10, verso 40. O que é honra? Vamos lá. Se você estiver anotando, você faz muito bem. Você é uma pessoa de muita honra. Mas se você não está, você também é. Mateus, capítulo de número 10, verso 40. Diz assim, olha. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. Guarda isso. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui nesse texto, ele está falando dos 3 níveis de honra, ok? Eu gosto de chamar de honra 3D. Honra 3D. 3 dimensões, 3 níveis de honra. Ele começa falando de honra aos profetas, e aqui tem um grupo, que são os profetas, que são os nossos líderes, aqueles que lideram sobre a nossa vida, e aí eu vou falar de alguns níveis de liderança. Aí ele fala dos justos, que são homens que estão na mesma posição que a gente, os nossos iguais, e ele fala os pequeninos. Então ele está falando sobre subordinados, sobre alguém que está nos servindo, sobre alguém que está sob a nossa liderança. Por exemplo, filhos, ou talvez alguém que você lidera no trabalho, ou quando você está em algum lugar e pessoas estão servindo, prestando um serviço para você. Ele está dizendo que honra não é só para líder. Honra não é só para os iguais, honra não é só para baixo, honra é para todos os lados. Porque, repetindo, honra não é sobre quem você encontra, honra é sobre quem você é. Então, se eu sou uma pessoa de honra, não tem como eu honrar líderes porque vão me ajudar a chegar numa posição, e não honrar os meus iguais e quem está abaixo de mim. Quem está entendendo? Porque ele está dizendo que quem recebe uma dessas pessoas, recebe a quem? A ele. Você consegue captar isso aqui? Como ser uma pessoa de honra? É você compreender que não é a pessoa que você está honrando. Bonhoeffer diz algo muito interessante no livro dele do discipulado, lá, o Dietrich Bonhoeffer. Ele fala assim, olha, que Jesus é o nosso mediador. Quem já ouviu isso? Jesus é o nosso mediador. Só que nós sempre pensamos nessa dimensão nós e Deus. Nós só podemos abordar a Deus porque nós temos um mediador. Você hoje aqui só cantou e foi ouvido pelo Pai porque você tem um mediador, um filtro. Você só pode orar porque você está orando em nome de Jesus, o seu mediador, porque nós não somos dignos de chegar diante do Pai, a não ser vestidos com a roupa do nosso primogênito. Por isso que ele diz, Paulo, revistai-vos de Cristo Jesus. Para quando você chegar diante do Pai, é a voz do Douglas, mas é o cheiro de Cristo. Então ele é nosso mediador. Então eu não faço nada com Deus e o Pai, a não ser mediado por Cristo Jesus. Agora, ele não é apenas o nosso mediador entre nós e Deus, ele é o nosso mediador em tudo.
O chamado para o discipulado é um chamado para a exclusividade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vem aqui, deixa eu ver. Vem aqui o Venâncio, né? Para representar Cristo aqui nesse lugar. E vem aqui você. Seguinte. A Bíblia diz assim, olha, pode ficar aqui, por favor. Que agora eu cismei que eu vou ficar fazendo teatro nas pregações. Dá uma olhada em Lucas 14, rapidinho. Lucas 14. Verso de número 26. Diz assim, olha. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, do que sua mãe, do que sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí algumas pessoas pensam que, vem aqui mais à frente um pouquinho, o que Jesus está dizendo é que eu tenho que desprezar o meu pai, que eu tenho que desprezar a minha mãe. Algumas pessoas pensam que Jesus está falando dê as costas para eles. Fica aqui, Jesus. E agora você tem um relacionamento comigo. Só que como se a Bíblia diz honra pai e mãe? Como que a Bíblia diz ama sua esposa como Cristo amou a igreja? Submeta-se ao seu marido como Cristo é submisso à igreja? Como que a Bíblia diz para a gente honrar todas as pessoas? Como que eu vou dar as costas para as pessoas? Para ter um relacionamento com Cristo. O que esse texto está dizendo, gente? É que discipulado é um chamado à exclusividade, mas não nessa dinâmica, é nessa dinâmica aqui, ó. Vem aqui, Cristo. Agora você tem um mediador em todas as suas relações. Agora, quando eu olho para o meu pai, eu vejo ele através de quem? Cristo. Agora, quando eu abordo a minha mãe, eu vejo ela através de quem? Agora, quando eu me relaciono com o meu inimigo, quem eu vejo? Como é que ama o inimigo? É se agora Cristo está mediando. Quando eu olho para o meu gerente, eu estou vendo através de quem? Quando eu olho para o subordinado, quando eu olho para os meus filhos, a ninguém você agora conhece, senão através de Cristo. Quando você vai se relacionar com o seu dinheiro, é através de quem? Quando você vai se relacionar com o seu emprego, com a sua faculdade, com todas as coisas, agora você tem um mediador, Cristo Jesus. É por isso que ele está dizendo, quando você recebe a Ele, não é a Ele que você está recebendo, mas a mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então quando eu desonro Ele, quando eu digo eu não vou perdoar Ele, quando eu desprezo Ele, quando eu calunio Ele, o que eu estou fazendo? Cristo, gente, Ele não é uma parte da sua vida que você encontra de domingo para melhorar a sua espiritualidade. Não, Cristo é como você vê todas as coisas. Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo o que o meu óculos permite ver vocês. Porque agora eu tenho uma lente pela qual eu olho a vida. E essa lente está encharcada do sangue do Cordeiro. Como viver uma vida de honra? É se você tiver agora um relacionamento exclusivo com Cristo. A ninguém você conhece diretamente, apenas indiretamente através de Cristo. A ninguém mais eu conheço e me relaciono segundo a carne. Quem está entendendo? Porque agora o mediador de tudo é Cristo. É só assim que é possível viver uma vida de honra. Viver uma cultura de honra. Obrigado, gente. Aplauda ao Senhor por esses... Aí, cara. Esses atores. Então, nós temos essas três dinâmicas de honra, ok?
liderança, os iguais e aqueles que estão sob a nossa autoridade. Primeiro, a honra a líderes. E aqui nós temos 4 divisões na liderança, né? Primeiro, nós temos liderança civil, ok? São aqueles que estão no governo sobre as nossas vidas e na liderança sobre as nossas vidas. Então, são pessoas que você vai ver agora que Deus colocou lá para liderar, ok? Abre aí Romanos, capítulo de número 13, verso de número 1. Romanos 13, verso de número 1. E aqui vai começar a pegar, meu irmão. Você tem honrado as lideranças governamentais que estão sobre a sua vida? Romanos 13, verso 1 diz assim: que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Diga amém. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Cara, você entende porque tem umas paradas travadas na sua vida? Porque a sua semana é passar no WhatsApp desonrando as autoridades. Eu não estou dizendo para você que você tem que concordar com todas as práticas. É claro que não. Esses mesmos homens que escreveram isso, eles lideravam um movimento de contracultura. Mas eu estou dizendo de um espírito de desonra constante que há em nós. Deixa eu denunciar algo que há em nós brasileiros, gente. Há um espírito de desonra no nosso coração e na nossa cultura. E é por isso que não avançamos mais do que poderíamos avançar. Eu estava lembrando, um dia eu falei aqui, mas eu vou repetir. Eu estava lembrando junto com o Pedro. O Pedro ama corrida, Fórmula 1. E a gente estava falando sobre o Rubinho. Sobre o Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello é algo sintomático do espírito de desonra que há na nossa nação, gente. Eu estava assistindo um documentário da Fórmula 1, e aí a Fórmula 1 ia acontecer no México, e tinha um corredor mexicano. Meu irmão, o corredor mexicano saiu em 11º, e chegou em 7º. Você tem que ver a festa que aqueles caras fizeram. Porque aquele corredor chegou em 7º. Toda vez que ele passava na frente da torcida, a torcida gritava. Ah! Por quê? Porque era um corredor da nação deles. Agora presta atenção, o Rubinho, ele estava entre os 20 maiores pilotos do planeta na Fórmula 1. E aí, entre os 20 maiores pilotos do planeta, ele estava na melhor escuderia que existe na época, a Ferrari. E da Ferrari ele era o segundo. E o que a gente faz? Desonra. Em alguns momentos o cara era o segundo melhor piloto do planeta Terra. Só que o que a gente faz? Desonra, 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 desonra. Por quê? Porque está na nossa cultura denegrir. Só que ele diz assim, olha: assim aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, cara. Você está trazendo sobre você condenação, nesse espírito de desonra. Qual é o nosso papel, gente? Orar. Orar por justiça, orar por retidão e orar pela vontade de Deus no nosso país. Olha isso, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Abre 1 Samuel. 1 Samuel. Se você não quiser abrir, não precisa, eu leio para você. 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Diz assim, olha. Deixa eu te dar o contexto. Os filhos de Samuel, do profeta Samuel, eram terríveis. Terríveis. Não honravam a Deus. Eram depravados.
estavam se deitando com as mulheres, usando a posição de filho do sacerdote para se deitar com as mulheres. Eles comiam da comida que não podia comer, eles não cumpriam o mandamento de Deus dentro da estrutura que Deus tinha colocado. Eram terríveis os filhos de Samuel. E aí, olha o que o povo diz, verso de número 4, 1 Samuel 8, 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá, verso 5. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Presta atenção. Uns caras depravados. Samuel está velho, ele vai morrer. Quem que vai assumir? Os filhos. Um dos dois filhos ia assumir. O povo se reúne, os anciãos, os líderes chegam para ele e falam: nós não queremos seus filhos no governo, coloca sobre nós um rei. E agora dá uma olhada no verso de número 7. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles estavam rejeitando aqueles dois meninos depravados, que a Bíblia está denunciando os pecados deles abertamente, e quando eles rejeitam os dois meninos depravados, que não serviam a Deus, Deus diz assim: não é a eles que vocês estão rejeitando, vocês estão rejeitando a mim. Por quê? Porque vocês não confiam que eu sei governar. Vocês acreditam que eu não estou no controle, que vocês precisam fazer rebelião online para resolver o problema. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus coloca para governar quem Ele quiser. E muitas vezes o governo é horrível. Por quê? Porque é juízo sobre uma nação. E é permissão de Deus que aquilo esteja acontecendo. Qual é o nosso papel? Viver em retidão, justiça e interceder pela nossa nação. Você não vê Daniel desonrando Nabucodonosor, cara. Você não vê José desonrando o faraó do Egito, mas você vê ele vivendo em tal retidão, que ele mudava a nação que ele estava. Você vê ele rasgando as vestes, dizendo: eu e meu povo pecamos e nos arrependemos diante de ti. Nós precisamos aprender a fazer guerra de verdade, cara. Primeira coisa, desonra a liderança civil. Segundo nível de liderança é a família. Gente, a Bíblia diz: você honrar o seu pai e sua mãe. A Bíblia diz: esposas sejam submissas aos seus maridos. A liderança familiar é fundamental. É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, que virá vida sobre você, para te vá bem. É interessante que os 10 mandamentos, eles estão em ordem de prioridade, gente. Como é que você sabe disso? Porque quando pergunta para Jesus qual é o mais importante, ama a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, e diz respeito aos 4 primeiro. Agora quando ele diz, honra o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo, diz respeito aos outros mandamentos, aos 6 últimos. Então, ele está em ordem. E aí eu te falo, não matar está em 6º. Não adulterar está em 7º. Não roubar está em 8º. Agora adivinha qual está em 5º? Antes de matar, adulterar, roubar: honra teu pai e a tua mãe. Porque a maioria das pessoas que honram o pai e a mãe não matam, não adulteram, não roubam, não cobiçam a mulher ou a grama do próximo. Honra o teu pai e a tua mãe. Dos mandamentos horizontais é o primeiro. E não diz honra o teu pai e a tua mãe se eles forem bons.
Não diz honra o teu pai e a tua mãe se eles foram legais, se eles foram tudo ok. Não, está dizendo honra o teu pai e a tua mãe. E agora em Cristo, você não se relaciona mais diretamente com eles, mas através de Jesus você vê eles. Então cara, hoje liga para eles, hoje manda mensagem, hoje vai lá na casa deles e honra o teu pai e a tua mãe. Diga que perdoa, diga que ama, diga que eles são preciosos. Por quê? Porque você só está vivo por causa deles. Ah, Douglas, você não sabe quem é meu pai e a minha mãe. Eu sei quem é você, cara. Alguém cheio do Espírito Santo, cara, que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, e que agora tem a cultura da honra dentro de você. Não é sobre eles, é sobre quem você é. Honra. Sabe, nós precisamos retornar para essa cultura de honra dentro das nossas casas, aonde tem lugar de destaque para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, aonde você não entra pela porta sem antes deixar um mais velho entrar. Nós vamos reestabelecer essa cultura da honra dentro da nossa casa, porque é benefício para os nossos filhos e para aqueles que honrarem. Porque é a vida deles que vai bem. Por quê? Porque a herança de vida cairá sobre eles. É isso que acontece quando honramos. Herança de vida cai sobre nós. Terceiro, lideranças no âmbito profissional. Efésios capítulo 6, verso de número 7 diz: servos, trabalhem como para o Senhor. Vocês não estão trabalhando para homens, vocês estão trabalhando para Deus. Então nós precisamos respeitar, honrar a nossa liderança no trabalho. De novo, porque não é sobre eles, é sobre quem nós somos. É o nosso DNA, é a nossa cultura. Aonde nós chegamos, nós honramos. Ou seja, quando fizerem uma roda para falar mal do líder no trabalho, não entre nessa roda. Principalmente se você trabalha no escritório do Dizascope. Diga, não, ele paga bem, ele é legal. Honra. Honra, honra, honra. E você vai ser o beneficiado de tudo isso. Não se preocupe, Deus vai trazer justiça a todas as coisas. A cada prefeito, a cada vereador, a cada deputado, a cada senador, a cada presidente, a cada gerente, a cada líder de setor, Deus vai trazer justiça e retidão em todas as coisas. Mas a vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor. A nós pertence a honra. Entrega nas mãos dele. E não é para ficar orando também, Senhor, pesa a mão, porque isso não é honra. E por último, a liderança da igreja. Aqueles que são líderes sobre nós na igreja. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 17. Vamos abrir. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 17. Diz assim, olha: devem ser considerados merecedores de dupla honra, em algumas versões, de pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o que Paulo está ensinando para Timóteo, para que ele passe para essa comunidade, para as comunidades que ele estava plantando e supervisionando, é que a liderança, e aí ele enfatiza, principalmente aquele que ensina a Escritura, é merecedor de dupla honra. E aqui é uma coisa muito específica, falando de pagamento.
Aqui na família Desescope, por causa da forma que nós começamos e plantamos a igreja, os líderes não recebem, porque todos eles são bivocacionados, trabalham. Nós temos 2 pessoas só que são funcionários da igreja, que trabalham na parte administrativa, mas os líderes ninguém recebe. Mas nós cremos que os líderes são sim dignos de dupla honra. Porque, gente, são pessoas que estão na linha de frente na batalha pela sua vida. São pessoas que estão se dedicando às Escrituras e deixando de fazer outras coisas para que possam vir diante de vocês e ensinar vocês. Agora, mais do que finanças, é honra. Honra essas pessoas. Gente, por causa da pregação do sacerdócio de todos os santos, tem muitas pessoas confundindo isso com desonra. Somos todos sacerdotes, mas não somos todos presbíteros. Somos todos sacerdotes, mas Deus manda escolher alguns ao diaconato. Quem está entendendo? Somos todos sacerdotes, mas eles dizem: eu dei alguns para apóstolo, alguns para profeta, alguns para mestres, alguns para pastores e alguns para evangelista entre vocês. E nós precisamos aprender a honrar essas pessoas. Por que há uma dificuldade em honrar as pessoas? Gente, porque aqui denuncia um espírito de rebeldia no nosso coração. Porque fomos machucados por lideranças, nós deixamos essa ferida então moldar o nosso estilo de vida, e não vivemos guiados pelo Espírito Santo, mas vivemos guiados por uma ferida. Decidimos com base em uma ferida. Não. Nós somos pessoas de honra. Honre as pessoas que estão liderando sobre vocês. E é muito... Eu não gosto de pregar isso, porque dá a impressão que eu estou falando para você me honrar, né? Dupla honra. Mas ao mesmo tempo, eu sonegar isso é problema para a sua vida. A verdade é que você me desonrar, talvez não afete tanto a minha vida, vai afetar a sua vida. Então, assim como um pai precisa ensinar para o filho a obediência, é necessário ensinar para uma congregação: ei, muitas coisas não estão indo na sua vida, porque você tem um espírito de desonra na sua vida. Deixa eu te mostrar um texto chocante sobre isso. Números, capítulo de número 12. Vamos lá. A gente vai abrir bastante a Bíblia, né, gente? Números. 4º livro da Bíblia aí. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Capítulo de número 12. O que acontece? Miriam e Arão se juntaram e começaram a desonrar Moisés. Eles eram 3 irmãos. 3 irmãos, gente. E que mãe top foi aquela. Porque Miriam, a primeira líder de adoração da história. Arão, o primeiro sacerdote da história. E Moisés, o primeiro libertador da história. Eram tudo filhos dos mesmos pais. Então, Miriam e Arão, irmãos, olha para o outro irmão liderando e fala: o que é isso aí? Agora Deus só fala através dele? Somos todos sacerdotes aqui. Olha que doido esse texto. Verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, né? E ele tinha casado com uma mulher cuxita, uma mulher africana, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E agora olha essa frase. E que gere temor, porque eu tenho certeza que eles estavam lá dentro da tenda falando bem baixinho, um na orelha do outro. Viu? Tenho certeza que isso aqui era no WhatsApp. Verso de número 2 ainda, diz assim: e o Senhor ouviu o que eles disseram.
Gente, guarda isso. E o Senhor ouviu o que eles disseram no pé da orelha. E o Senhor leu o que eles escreveram no WhatsApp e apagaram. E o Senhor ouviu as ligações. E o Senhor ouviu as conversas na mesa. E o Senhor ouviu o espírito de desonra no meio deles. E o que acontece na sequência? Deus fala assim: Moisés, Arão e Miriam, vem para a porta da tenda que eu vou encontrar vocês. Ah, meu irmão. E vai os três. E aí Deus então envia lepra sobre Miriam. Estava certo ele casar com a mulher cuxita? Não sei, a Bíblia não fala. O que fica claro é: Miriam não é da sua conta. Quem vai cuidar disso sou eu, diz o Senhor. Eu coloquei, eu tiro. Eu ungi, eu vou punir. Essa mulher fica com lepra. E a pergunta que eu tenho para vocês é: por que lepra? Por que não uma outra doença? Por que não o chão abriu e engoliu, como aconteceu em outros casos? Por que lepra? Porque é algo muito específico, gente. Guarda isso. Primeira lição que nós aprendemos com essa cena. A primeira coisa é que quando há espírito de desonra, só tem um jeito de lidar com isso: isolando a pessoa. Por que lepra? Porque lepra, as pessoas tiravam do arraial e a pessoa ficava sozinha lá fora. Por quê? Porque a segunda lição: espírito de desonra é contagioso. Se você permitir alguém com espírito de desonra do seu lado, se prepara, você vai pegar. O que nós temos que fazer com alguém que está se movendo no espírito de desonra? Isolar. Dizer: cara, por favor, você vai falar desse assunto, nem vem mais aqui em casa. Se for para falar de pessoas, nem vamos mais nos encontrar. Se for para ficar cuspindo murmuração sobre outras pessoas, nem me manda mais mensagem. Por quê? Porque é contagioso. Daqui a pouco todo o arraial estaria contaminado com o espírito de desonra. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Quando você encosta em alguém, imagina que eu tive problemas com o João. Eu tive problema com o João. Aí eu encosto em alguém e conto o problema e essa pessoa não pode resolver. Sabe o que eu estou fazendo com ele? Contagiando essa pessoa. Eu acabei de colocar essa pessoa numa posição que ela também vai ter que perdoar o João. E o João não fez nada para ela. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Para de aliviar as suas dores falando para as pessoas que não podem resolver. Você está passando lepra para essas pessoas. Você precisa chegar diante do Senhor e sobre quem pode resolver. Não, tem um líder que pode conversar com o João junto comigo. Sim, essa pessoa você tem que falar para ela. Com essa pessoa você tem que falar. Com o próprio João. Com o Senhor. Mas para de aliviar suas tensões passando lepra para os outros. E agora o olhar das pessoas estão contaminado em relação ao João por aquilo que eu falei, e o João não fez nada para elas, foi contra mim. Se você chama João, calma, não, é só um exemplo. Cara, Moisés, ele não entrou na terra prometida, gente. Então não se preocupe em relação a isso. Você que é justiceiro, mas aquele líder está fazendo tal coisa, não se preocupe, o Senhor está vendo todas as coisas. Qual é o nosso papel? Honra. É a nossa parte. Nossa parte é honra. E o Senhor vai lidar com cada um daqueles que Ele confiou a liderança de alguma forma, seja no civil, na família, no trabalho, na igreja. Segundo tipo de honra, os iguais. Lucas capítulo 9, verso de número 46, diz assim, que os discípulos, eles estavam ali conversando, e eles começaram com a conversinha que eles sempre tinham.
quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem que vai sentar à direita dele? Quem vai sentar na esquerda? Quem é o top? Quem é o discípulo favorito? Quem é o mais espiritual aqui? Por quê? Porque se você não cai na rebeldia, você pode cair na competição, que é desonra entre os iguais. Por quê, gente? Porque nós acreditamos que se eu desonro a outra pessoa e diminuo ela, eu fico maior. Quando alguém dos nossos iguais chegam com alguma coisa muito legal contando, logo nós queremos desfazer essa coisa muito legal para a gente se sentir melhor. Quer um exemplo? Caim e Abel. Abel chega com uma oferta ao Senhor e Deus ama aquela oferta, aceita a oferta e Abel, só que ele não aceita a de Caim. Então ao invés de Caim ir para casa para aprender o verdadeiro conceito de oferta, ele mata Abel. Então ao invés de eu melhorar, eu mato o outro que é bom e agora eu estou top. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso muitas vezes é inconsciente, ok? Só que eu estou trazendo luz hoje. A sua vontade de falar mal das pessoas é para fazer você se sentir melhor. Sim ou não? Porque se eu tenho um problema com mentira, falar de alguém que tem problema de adultério me faz mais santo. Diminuir alguém dá a impressão de me fazer maior. Então nós vamos ter que romper com essa cultura de desonra. Você já reparou que a maioria dos nossos apelidos são de desonra? Sim ou não? A maioria dos nossos apelidos, um com o outro, são apelidos de desonra. Denegrindo a pessoa, diminuindo a pessoa, maltratando a pessoa. Então a pessoa chega no nosso meio, a gente já começa com piadas que diminuem a pessoa, porque é uma cultura. Agora eu quero desafiar a gente aqui, você que está me ouvindo, a estabelecer uma cultura de honra, uma cultura de elogio. Imagina que as pessoas chegam e você fala assim: ô lindão, ó que apelido legal. Ô cheiroso, ô bonitão, ô gênio, mas não tipo sarcástico, né? Ô gênio. Uma cultura de elogio, gente. Vira para a pessoa que está ao teu lado aí, faz um elogio para ela, quero ver. É uma cultura onde a gente deseja que o outro vá mais longe do que a gente. Você olha para o seu irmão, para a sua irmã, e você deseja, imagina você olhar, vamos falar de irmão e irmã mesmo, de casa assim, olhar para o seu irmão e sua irmã e falar: Senhor, que eles sejam mais ricos do que eu, Senhor. Olhar para os seus primos e que todos prosperem mais do que eu, Senhor. Olhar para os seus amigos aqui da igreja, Senhor, que todos eles têm experiências com Deus maior do que as que eu tenho, Senhor. Olha o que Jesus diz para eles exatamente nesse texto. Eles estão falando: quem é o maior? Jesus pega uma criança e diz assim: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Sabe quem é o maior entre vocês? Aquele que deseja que todos sejam os maiores. Sabe quem é o maior? Aquele que dá plataforma para que outros cresçam. É aquele que serve. Essa é a cultura da honra, servir. Sabe, eu queria que a gente praticasse a fofoca inversa, sair falando bem de todo mundo. Pratique a fofoca inversa, gente. Seja um fofoqueiro do bem, sai falando bem de todo mundo. Encostou em alguém e falou: nossa, você viu fulano? Que cara top, né? Meu Deus, cara maravilhoso, cara precioso, que cara de Deus. Eu vi, meu pai contava a história de um homem que só sabia falar bem de todo mundo. Ele arrumava elogio para todo mundo, ele só via coisa boa em todo mundo. Aí um dia alguém falou assim: não, hoje eu vou pegar ele. Hoje eu vou pegar ele, e hoje ele vai falar mal de alguém. Aí ele chegou perto do cara e falou assim: e o diabo, hein? Aí o cara virou para ele: ô sujeito trabalhador, né? Meu Deus.
Sujeitinho trabalhador. Isso aqui é um grande desafio, gente. Porque como eu disse várias vezes, é cultura. É cultura. Nós vamos ter que mudar isso aqui. Porque o tipo de igreja, o tipo de povo que Jesus vem para reinar sobre eles é um povo de honra. Que vive uma cultura da honra. Que comece aqui entre nós. Que a gente aprenda a arte de elogiar as pessoas. E que esse espírito de competição caia por terra, amém? E por último, honra aqueles que estão sob a nossa autoridade ou aqueles que estão nos servindo. E aqui, se com a liderança o problema é rebeldia, com os iguais o problema é competição, nesse ponto o problema é arrogância. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra com quem está nos servindo, gente. E deixa eu ser muito prático aqui. Nós precisamos estabelecer uma cultura de gorjeta. O povo mão de vaca somos nós, gente. É obrigatório esses 10%? Nós precisamos estabelecer uma cultura de gorjeta. Quantos aqui dão gorjeta no iFood? Sabe quando você pede, termina, fala assim, você quer dar um tanto para o entregador? Não levanta a mão, para não ficar feio. Imagina a gente chegar em todos os restaurantes que a gente for e honrar a pessoa que está nos servindo. Ah, mas não tem dinheiro para honrar ela. Pede um prato mais barato para você poder dar gorjeta. Ah, cara. Cultura da honra. Imagina você dar gorjeta para o frentista, para o entregador, para a pessoa que foi lá levar água na sua casa, trocar o gás. Honra. Honra. Cultura da honra. Saiba o nome das pessoas. Pergunta, qual que é o seu nome? Antes da pessoa começar a te servir num restaurante, pergunta qual que é o seu nome, chame essa pessoa pelo nome. Elogie as pessoas. Às vezes a gente come a comida e está uma delícia, a gente não fala nada. Mas se tiver ruim, a gente manda chamar o gerente. Se tiver ruim, a gente manda trocar. Mas se tiver bom, a gente não abre a boca. Elogie as pessoas que estão te ajudando, te servindo, que estão sob a sua autoridade. Dê, gente, nós precisamos estabelecer uma cultura de dar, de doar. Dê dinheiro, dê coisas, dê algo que você não está usando, dê. Gente, a sua vida vai ser revolucionada se você começar a dar. Jesus disse, melhor é dar do que receber. Então se prepare para viver o melhor, dar. Só que entenda uma coisa, dar não é trocar. Ah, dei um presentão para a pessoa, certeza que ela vai me devolver um presentão. Você não deu, você trocou. Ah, honrei aquela pessoa lá no trabalho, porque é ela que escolhe quem vai ser promovida. Você não deu, você trocou. Porque quando você dá, você está livre. Quando alguém falar assim, olha, pô, fiz não sei o que para o fulano, ele nem me agradeceu, você não deu, você trocou. Porque quem dá não está esperando agradecimento. Quem dá não está esperando retorno. Quem dá, dá. Doa, entrega. Vamos estabelecer a cultura do doar. Gente, pega tudo que tem na sua casa que você não está usando e dá para alguém. Tudo. Entra naquela sapateira lá, meu irmão. Sai olhando, ó, não uso. Isso aqui, não corro faz 5 anos. Estou nem andando a pé mais. Pega esse tênis de corrida e vê alguém que está correndo e dá. Cobertor que não cobre ninguém, dá. Para que 30 mil pratos na sua casa? Dá alguns. Montalher que você não usa, dá. Roupa que você não usa, dá. Você engordou, você não vai emagrecer. Faz 25 anos que você está, não, vou usar essa blusinha. Vou usar essa blusinha que eu comprei no Mapping.
na mesbla. Vou usar. Dá, cara. Isso é uma cultura de honra. Lembrei de você, cara. Estava pensando em você. Eu olhei para isso na minha casa e eu quero te dar. Sabe, um dos textos que mais me impressiona nas Escrituras é João, capítulo de número 13. Quando Jesus está com aqueles sobre o qual Ele é líder, que estão debaixo da autoridade dEle. E de repente todos começam ali numa discussão novamente, quem é o maior. Mas por que eles estavam discutindo quem era o maior naquela reunião? Porque eles precisavam descobrir quem era o menor, para saber quem ia lavar os pés. Porque quem lavava os pés era o menor escravo da casa. Só que não tinha escravo naquela hora. Então eles tinham que descobrir quem era o menor para sair lavando os pés. E de repente Jesus levanta, tira a parte de cima da vestimenta, põe uma toalha ao redor da cintura, pega a bacia e começa a lavar os pés dos liderados dele. Aquele que fez os pés, abaixado, lavando. Por quê, gente? Porque só quem tem a certeza que é filho não tem medo de fazer o papel de menor escravo. Porque ele sabe que aquilo que ele faz não define quem ele é. Mas quem define quem ele é quem é o pai dele. Por que nós vivemos essa arrogância? Porque a gente morre de medo de ser humilhado. E a gente tem que chegar nos lugares achando que a gente é a última bolacha do pacote. Morre de medo de ser humilhado. Mas quando você entende que você é filho do Criador do universo, você não tem problema de lavar pé de ninguém, você não tem problema de servir ninguém, você não tem problema de trabalhar no banheiro, você não tem problema de fazer nada. Por quê? Porque não tem como humilhar um príncipe, uma princesa, que entendeu que é filho, que é filha do rei. Gente, só tem uma forma de viver essa cultura de honra, é se você tem um encontro com o Evangelho. Sabe, só tem uma forma de viver, de vencer essa rebeldia. Se você está aqui e você sofre com essa rebeldia, você tem dificuldade com figura de liderança. Por quê? Porque você tem medo de ser abusado. Só tem uma forma de vencer isso: se você descobre que o dono do universo te amou e te adotou como filho. Se você entende que o líder dos líderes é seu pai, você não tem mais medo de liderança, porque ele está no controle de todas as lideranças. Talvez seu problema não é com rebeldia, seu problema é com competição. Sabe qual é a solução? O Evangelho. Por quê? Porque competição é um medo de rejeição. É um medo de ser rejeitado. Então eu preciso me colocar como superior aos meus iguais. Mas quando você descobre que o Criador de todas as coisas te escolheu, essa é a maravilha de você descobrir que você é adotado. A Bíblia diz que nós somos adotados. Você fala, como assim, Douglas? Uma maravilha? É, porque dá para ter um filho biológico por acidente, mas não dá para adotar por acidente. Ninguém passou no orfanato e falou, nossa, uma criança entrou no meu carro aqui, meu filho agora. Não, você vai lá e você... Cara, se é escolhido. Ele olhou e disse, eu quero essa, eu quero este, eu quero aquele. E ele pegou você, e agora você é filho dele, herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. Medo da rejeição de quem você tem? Se o Criador do universo me escolheu. Eu preciso, na mesa, contar uma história maior do que a sua? Nossa, um dia eu fui picado uma aranha. Sério, eu fui picado por 6 aranhas africanas. Eu lembro quando eu era criança, eu falei para um amigo, nossa, meu pai comprou um Nintendo para mim. Ele falou, sério, eu tenho 3 PlayStation lá na minha casa. Eu falei, vamos lá então. Ele, não, na minha casa de São Paulo. Sempre era na casa de São Paulo. Medo da rejeição. Mas quando você descobre, cara, quem te aceitou, você tem a liberdade de viver para servir os seus irmãos. E como é que vence a arrogância? Esse medo de ser humilhado.
e tendo que se colocar acima dos outros e superior aos outros, aonde você chega, é quando eu descubro que o Rei dos Reis se humilhou para me salvar, se esvaziou, tomou a forma de homem, e além da forma de homem, a forma de servo, e além da forma de servo, do menor de todos, e morreu uma morte de cruz para me salvar, aquele que foi cuspido na face para me salvar. Quando você descobre que o Rei dos Reis se humilhou, tem uma frase que diz assim, que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Se humilhou, cara, para nos salvar. E aí eu venço esse medo de ser humilhado, porque se Deus se humilhou, quem somos nós para viver na arrogância? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você.